Você recebeu um chamado divino para fazer obra missionária num país onde o inglês é necessário? Então não perca essa oportunidade. Meu amigo Teacher Paul lançou um curso de inglês para pastores e missionários. Se você comprar o curso aqui comigo, você vai receber um cupom onde você vai ganhar 15% de desconto. E olha só, o curso é dinâmico, ele também tem certificado, é fácil de entender e você tem 15 dias para acessar o produto. Se você não gostar, o Teacher vai devolver o seu dinheiro. Não perca essa oportunidade, link na descrição. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é Renato Leles e você está em Cinema e Fé Cristã, um canal dedicado a falar sobre os filmes cristãos, falar sobre como os filmes seculares revelam as verdades divinas. E nós estamos iniciando, conforme prometido, o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. É importante que você assista, aliás, todos os vídeos, porque tenho certeza que Deus vai falar com você, você vai crescer espiritualmente, você vai entender as coisas da Bíblia, coisas que com certeza não foram faladas na sua igreja, você vai ver aqui. São entendimentos que eu tive, que Deus me deu, porque eu já estou fazendo esse estudo do livro de Atos. Eu estou postando, inclusive, lá no meu Instagram. Então, sem muita demora, vamos começar. Olha só, vai acontecer em vários momentos eu sair da tela para colocar o versículo aqui, para você poder ler junto comigo, tá? E, importante, anote. Se você é uma pessoa que gosta de anotar, anote, ou então pegue aqueles entendimentos que mais falaram com você, sabe? Aquelas palavras que você se identificou. Então, procure pegar isso aí. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Bom, como a gente já sabe, ou se caso você não sabe, quem escreveu o livro de Atos foi o próprio Lucas. Mas ele escreveu com base naquilo que o apóstolo Paulo foi falando para ele. O apóstolo Paulo ele foi inspirado por Deus e o Lucas foi escrevendo. E aqui a gente já tem algo muito interessante. Note bem o que fala sobre Jesus, hein? As coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós temos Jesus como um exemplo. E na época dele, havia os fariseus, os escribas, enfim, os povos ali daquela época. E, inclusive, Jesus falou contra os fariseus e bateu de frente com eles com respeito à hipocrisia. Então, nós temos dois grupos de pessoas aqui. Nós temos Jesus, que era o exemplo, porque ele falava, ele ensinava, mas ele também fazia. Ou seja, Jesus não ficava nas palavras. Não era como os fariseus, que ensinavam as pessoas, mas não praticavam. Então Jesus chamou eles de hipócritas. E, infelizmente, existem muitas pessoas que são hipócritas, que estão dentro das igrejas e são hipócritas. Porque elas falam uma coisa, mas fazem outra. E isso é muito profundo, é muito verdadeiro, porque isso está muito relacionado à salvação das pessoas, à salvação da alma. Porque você imagina, a pessoa ela está ali na igreja, com a Bíblia na mão, participando do culto e etc., mas ela não vive a palavra. Ou seja, e muitas vezes essas pessoas elas têm um cargo na igreja, sabe? Seja lá qual for, tá? Desde o apóstolo até ela é o líder de algum grupo, sabe? Pouco importa. Mas infelizmente existem muitas pessoas que têm seus cargos nas igrejas, mas elas são hipócritas. E isso é muito perigoso. Não podemos ser hipócritas, temos que viver a fé. Ok? Guarde muito bem isso. Você tem que ler a palavra e você tem que praticar. Sabe? Se você ensina, você tem que praticar. Não seja um hipócrita. Então, conforme a gente entende aí nesses versículos, Jesus deixou vários mandamentos através do Espírito Santo, Deixou para os discípulos. Então a gente vai recapitular aqui o que aconteceu, Jesus morreu, ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos, ele subiu aos céus, depois se encontrou novamente com eles e ficou durante 40 dias junto com os apóstolos. O que eles falaram, O que será que eles conversaram? Não dá para saber. A gente pode imaginar aqui um monte de coisa, mas aquilo que Lucas escreveu é o suficiente para a gente abraçar, sabe? Para a gente se apegar e praticar. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha só que interessante aqui. Então note que Jesus está falando aqui sobre dois batismos. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas é feito pelo homem de Deus, pelo servo de Deus, que vai levar aquela pessoa que se decidiu por Jesus, sabe? A pessoa que realmente ela quer caminhar na fé, ela quer praticar a palavra, sabe? Ainda que ela não saiba, ainda que ela não entenda, mas quando ela decide isso, ela sabe quando o pastor faz a apelação, e a pessoa levanta a mão e fala, assim, eu quero aceitar Jesus, tal. É como se ela estivesse falando isso, O que ela está falando ali? Ela está falando muitas coisas para Deus. Inclusive que ela vai ler a palavra, vai estudar, vai conhecer a palavra. Então, conforme ela vai conhecendo e estudando a palavra, ela vai entendendo a vontade de Deus para a vida dela. O batismo nas águas
é para aquelas pessoas que decidiram colocar Jesus em primeiro lugar, fazer dele o primeiro, sabe? O único. O batismo com o Espírito Santo, aí sim, é o próprio Deus que pode batizar essa mesma pessoa que fez dele primeiro na vida dela. Sim, somente o próprio Deus pode batizá-la com o Espírito Santo. Então, olha só, Jesus ele está falando aqui, ele está focando nesses batismos, mas veja só que interessante o que os apóstolos falaram para Jesus. Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Novamente, Jesus focou aqui no batismo com o Espírito Santo. Olha só, naquele tempo, Roma era dominada, aliás, Israel era dominada por Roma, né? Havia lá as imagens dos deuses, sabe? A cultura judaica estava contaminada com a cultura romana, havia cobrança indevida dos impostos, enfim. Muitas coisas estavam acontecendo ali naquele tempo. As pessoas, né, os judeus, e, pelo jeito ali, pelo relato de Lucas, os apóstolos também, eles acreditavam que o Messias era tipo um rei Davi, sabe? Que viria para libertar eles do jugo romano, né? Libertar dos romanos, daquela situação toda, daquela opressão romana. Então preste bem atenção agora. Jesus está falando sobre o Espírito Santo, sobre aquilo que é mais importante. Mas os discípulos estavam falando sobre algo passageiro. Olha só. Jesus está falando sobre algo espiritual e os discípulos sobre algo terreno. Então, olha a mentalidade. Jesus estava, né, digamos, aqui em cima, né? No reino de Deus, falando sobre coisas espirituais, e os apóstolos estavam aqui embaixo, né? Vivendo segundo as circunstâncias, segundo a situação, né? Com a mentalidade ali daquele povo daquela época. Sabe quando uma pessoa vai ter um pastor e começa a falar pro pastor sobre aqueles problemas que ela está vivendo, sabe? Aqueles problemas, assim, que são insolúveis, enfim, difíceis de ser resolvidos. E aí o pastor, sabendo o que está acontecendo de fato, sabe? Quem é que está por trás desses problemas, quem é o causador, enfim... O pastor, que é homem de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele sabe o que está acontecendo de fato. Então ele começa a orientar aquela pessoa, falando para ela, né? Olha, você tem que focar na sua salvação, focar no Espírito Santo, você tem que focar no seu relacionamento, na sua vida com Deus. Mas aí aquela pessoa, ela muda de assunto e volta a falar dos problemas dela. Quando isso acontece, é exatamente o que estava acontecendo ali, naquela conversa entre Jesus e os discípulos. Jesus falando sobre algo espiritual, e eles aqui embaixo, ó. Lembra daquela conversa entre Jesus e Nicodemos? Então, Jesus estava falando para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Só que Nicodemos estava falando sobre voltar na barriga da mãe. Então você percebe? E Nicodemos era um homem religioso, hein? Ele tinha muito conhecimento da palavra. Então, infelizmente, assim, muitas pessoas estão nas igrejas, elas têm muito conhecimento da palavra, sabe? Mas elas ainda estão aqui embaixo, elas não se entregaram, não fizeram de Jesus primeiro. Não, são pessoas que elas não são cheias do Espírito Santo. Elas vivem de acordo com as circunstâncias aqui. Então, acontecem os problemas aqui embaixo, ela não tem o discernimento espiritual, ela não tem a visão divina. Então ela não sabe como é que resolve, ela não sabe como resolver. E aí são pessoas que têm que ficar sempre indo atrás do pastor, perguntando isso, perguntando aquilo, pedindo ajuda. Sabe, é aquela dependência, ao invés dessas pessoas viverem na dependência da palavra, viverem na dependência de Deus. Então, enquanto Jesus falava sobre a importância do Espírito Santo, ao mesmo tempo ele estava subindo aos céus, né? Estava subindo e falando. E aí apareceram dois homens, na verdade são dois anjos, e falaram para esses homens, né, falaram para os discípulos o seguinte: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então olha só que interessante a fala desse anjo. Nós temos aqui o primeiro indicativo do maior evento de todos os tempos, de toda a história da humanidade, que é a volta de Jesus. Exatamente. E muitas pessoas confundem o arrebatamento com a volta de Jesus. No arrebatamento, Jesus não vai aparecer de forma física. Quando Jesus voltar, aí sim, ele vai vir de forma física. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar sobre o arrebatamento, e vai ser breve, tá? Existem 3 grupos de pessoas, e cada um deles entende o arrebatamento de uma forma. O primeiro grupo acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Um outro grupo acredita que o arrebatamento vai acontecer ali na metade da grande tribulação. E o terceiro grupo acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Só que aí ela vai ser arrebatada ali na volta de Jesus. Mas seja lá qual for o entendimento, seja lá qual for, pouco importa se Jesus ele vai voltar antes, durante ou depois. Ou se o arrebatamento vai acontecer antes, durante ou depois. O que importa é que nós vamos morrer cedo ou tarde e
Nós não sabemos o dia e a hora. Por isso que nós temos que focar na nossa salvação. Você precisa focar na sua salvação, focar na meditação da palavra, na busca ao Espírito Santo, sabe? Na sua comunhão com Deus. E aí, a sua comunhão com Deus vai da sua fé, sabe? Qual é a sua fé? Né? Qual é o seu nível de amor por Jesus? Aliás, o seu nível de amor por Jesus vai definir a forma como você vai levar a sua vida com Deus. Entende? Então, olha só. E o diabo, sabendo sobre o arrebatamento, né? E no arrebatamento as pessoas vão sumir. Ok? As pessoas inocentes, as crianças inocentes, enfim. Mas o diabo, sabendo desse evento, ele já vem há anos preparando o terreno. Exatamente. Como é que é esse preparar o terreno do diabo? Você sabe que há muitos anos existem filmes que falam sobre OVNIs, ETs, extraterrestres. Vira e mexe, Hollywood lança um filme sobre esse, né? O último que eu assisti foi A Chegada, né, de 2016. E esse filme, inclusive, ele faz a apologia ao anticristo. Ele mostra uma cena, assim, é forte, sabe? Onde mostra, assim, os cristãos desesperados. Porque, na verdade, não foi Jesus que voltou. Foram os extraterrestres que apareceram na Terra. Enfim, é uma cena, assim, forte. Bom, na minha opinião, não existem esses extraterrestres que falam aí, sabe? Aquele ET com aquela cabecinha, sabe? Enfim, essa coisa, assim, que é bem hollywoodiana, sabe? As pessoas acreditam nesse tipo de ET por causa de Hollywood. Hollywood promoveu filmes, sabe? E também por causa da literatura, mas principalmente Hollywood. Existem muitos filmes que abordam essa temática e as pessoas passaram a acreditar nesse tipo de ET. Então, se existe vida no espaço, essa vida é uma vida como a nossa, sabe? Então, existe um outro planeta, Terra, como o nosso, sabe? Com a mesma biodiversidade, com o mesmo perfil, a mesma característica, com seres humanos, com pessoas como nós. Porque, afinal de contas, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, por que Deus iria criar seres humanos como nós? Perfeitos, sabe? Assim, com a nossa fisionomia, porque assim como nós somos, é como Deus é. Então, eu não acredito que ele daria vida a outros seres, ou a seres como esses, que faz parte da cultura hollywoodiana. E aí, gostou do conteúdo? Então, se fez sentido pra você, me ajuda. Curte, comenta, compartilha, ou então você pode colaborar com o Pix. A chave está na descrição. Assim você me ajuda a fazer bons filmes.